Caro presidente Aníbal Diniz, senhores senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, também como fez o senador Paim e o senador Mozarildo Cavalcante, me congratulo em nome dos servidores exemplares desta casa com a celebração que temos. Aliás, outubro é importante este de 2012, pelas eleições que tivemos, primeiro e segundo turnos, outubro da nossa padroeira, outubro da criança, outubro do professor, outubro do médico, e assim por diante, outubro do livro, e teríamos tantas outras efemérides a celebrar, mas este outubro de 2012 é realmente um outubro diferente em função do empenho, do destaque que a democracia brasileira ganhou por conta de eventos significativos. O primeiro deles porque terminamos as eleições do segundo turno e podemos ainda neste ano debater a reforma política como maneira de fortalecer a nossa democracia. Precisamos trazer a esta casa temas relevantes, como a redução do financiamento público de campanha ou a discussão sobre esta matéria. Financiamento público de campanha, senador Cristóvão, é uma matéria muito relevante, mas, lamentavelmente, num país em que temos problemas na saúde, na segurança, na educação, na área do transporte ou da logística, quando você leva à sociedade esse debate, a sociedade tem dificuldade de entender que vai se usar o dinheiro público para financiar uma campanha eleitoral. Embora este seja um tema relevante. Um financiamento público de campanha com rigoroso controle desse gasto e com limitações mais drásticas do que nós já temos. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Mozarildo Cavalcante. Senadora Ana Amélia, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e fazer uma parte justamente nesse tema do financiamento público de campanha. Porque, como disse Vossa Excelência, quando você fala com qualquer pessoa da sociedade e fala em financiamento público, isto é, quando você diz que vai tirar dinheiro para financiar a campanha, as pessoas reagem. Por quê? Porque realmente falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, ou melhor, vou botar esse falta entre aspas, tá? E aí diz, como é que vai gastar agora dinheiro com campanha? Acontece que é bom esclarecer, e a gente deve repetir isso muito, que, lamentavelmente, as campanhas já são financiadas com dinheiro público, mais dinheiro público roubado, fruto de corrupção, porque a pessoa, o administrador, enfim, faz uma obra através de uma empresa e já tira uma comissão, às vezes, escandalosamente, chega a ser 50%, para financiar a campanha daquela pessoa. Então, ora, está se fazendo via corrupção o financiamento público de campanha. Então, o que a gente quer acabar é justamente com essa corrupção. Fazer o financiamento público claro, previsto em lei e que, portanto, proíba que empresas que têm negócios com o governo, sejam elas construtoras ou prestadoras de serviço, financiem campanhas de candidato. Porque, assim, é aquela história, os mais poderosos terão sempre mais financiamento por essas vias transversas. E aqueles que não têm, portanto, essas condições que eu também não invejo, terão mais dificuldade porque não tem financiamento público corrupto como é o de hoje. Então, eu quero cumprimentar vocês e dizer que, mesmo nas tarefas difíceis, como é essa de convencer a população da importância do financiamento público, nós devemos insistir, porque é importante que a gente melhore a nossa democracia, a forma de agir nas eleições. Eu ouvi ontem na televisão alguém elogiando a rapidez da votação e a rapidez da apuração. Mas como é que se processa o processo eleitoral? A questão da compra de votos, a questão do financiamento corrupto das campanhas, isso realmente não adianta ter celeridade no ato de votar e celeridade no ato de apurar, se o fruto disso aí, se o componente disso aí é corrupto, é ilegal.
Muito obrigada, senador Mazarildo, e com alegria também concedo a parte ao nobre senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, esse é um tema que nós deveríamos nos dedicar a discutir. Primeiro, a reforma eleitoral que esse país precisa fazer. E aí dentro, o financiamento de campanha. As mesmas pessoas que são contra financiamento público, eu tenho certeza que aceitariam a proibição de fontes privadas, que elas corrompem. Eu digo, senador, eu tenho muitas dúvidas em voltar a ser candidato se tiver que pedir dinheiro para fazer campanha. Porque o risco é muito grande, muito grande. O risco é grande porque o dinheiro chega, você nunca tem certeza como chegou. O dinheiro é grande porque quando falta um mês para terminar a campanha, esvazia, e aí não precisa nem você ser consultado. As pessoas que coordenam pegam qualquer tipo de dinheiro para levar adiante a televisão e tudo mais. Então, as pessoas, eu creio que partindo do contrário, como parar o financiamento corruptível através das empresas privadas. A partir daí, a gente discute de onde vem o dinheiro. E tem maneiras. O senador Suplicy tem uma proposta de que cada eleitor põe quanto quer colocar na hora de votar para o partido dele ou para quem for. Tem outras maneiras. Agora, tem uma condição preliminar a tudo isso. É o custo da campanha. Financiar com recursos públicos ao custo atual do marketing, não só alto, mas às vezes supervalorizado, para fazer lavagem de dinheiro, inclusive enganando através do marketing o eleitor, aí eu não quero nem discutir se é público nem privado. A gente tem que começar discutindo como baixar o custo. Não é preciso tanto dinheiro numa campanha. Me falaram que alguém me disse, não lembro qual cidade, que uma cidade de 50 mil habitantes custou 2 milhões a campanha de um prefeito. Não é possível isso. Tem que reduzir o custo, tem que acabar com a marketagem. Porque a marketagem engana e o financiamento privado corrompe. E quando você junta as duas coisas, a marketagem que engana com o financiamento privado que corrompe, vira um desastre o processo eleitoral. Isso exige uma mudança. Vamos discutir como reduzir, como barrar o financiamento de empresas, por exemplo, como disse o senador Mazarildo, e aí vamos ver como é que seria financiado. Eu agradeço imensamente as duas valiosas colaborações, porque elas, de fato, vão na mesma direção das preocupações que eu tenho, senador Cristóvão. Eu tenho um grande constrangimento de chegar num doador e fazer uma solicitação, muito constrangimento. Até mesmo, e eu tenho a alegria de dizer que todas as doações feitas foram feitas com transparência, com os registros devidos na lei, mas nenhum dos doadores teve qualquer tipo de tema que me criasse constrangimento depois para tratar de temas de interesse eventual. Mas a gente intimamente cria uma barreira desse constrangimento. Então, para evitar essas situações, seria necessário agora aproveitar este momento, porque depois que esfriar este clima da eleição, nós não fazemos mais nada, senador Mazarildo. O senhor conhece a casa, a gente sabe como é que é. Então, temos que aproveitar isso, não só discutir a questão do financiamento, mas também a questão da reeleição. A reeleição é outro problema sério e é inacreditável que a gente não tenha ainda resolvido. Hoje, um prefeito ou um governador, o mesmo presidente da República, fica até o dia da eleição no cargo, não se afasta, não se desincompatibiliza, competindo com os outros postulantes ao cargo, em uma situação de privilegiada situação, porque tem a máquina pública a seu serviço, por mais que diga que não usa a máquina pública, mas é visível o uso da máquina pública, e esse desequilíbrio não é necessariamente benéfico para a democracia. Então, temos que ver a questão, ou, se houver mantida a reeleição, a desincompatibilização no mínimo 4 meses antes das eleições, que foi uma emenda constitucional que eu já apresentei proposta agora. Também poderíamos acabar com a reeleição e deixar mandatos de 5 anos para todos os níveis, que seria talvez uma situação mais tranquila, e discutir isso no âmbito de uma reforma. Eu estou lembrando isso até porque no dia quando se falou aqui que se fez uma homenagem aos 20 anos da morte
do ex-presidente da Câmara, o grande líder Ulisses Guimarães, o senador Luiz Henrique da Silveira trouxe esta pauta, era a pauta do Ulisses Guimarães. Então, talvez até em memória a esse grande político brasileiro, o senhor Diretas, o senhor Constituinte, a gente possa aqui trabalhar imensamente em relação a essas questões, porque eu penso que nós temos agora a urgência de tratar dessas questões todas que são pertinentes ao fortalecimento da democracia. Aliás, tudo o que nós estamos discutindo aqui e acompanhando no Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento do chamado mensalão está, de alguma forma, ligado, senador Cristóvão, a essa questão do financiamento de campanha. Já avançamos muito, porque nós tínhamos ainda os showmícios, tinha distribuição de brindes, de camiseta, isso já foi reduzido. Ora, se nós podemos fazer, se podemos ter uma justiça eleitoral eficiente na apuração dos votos e até na segurança da eleição, por que não podemos avançar muito mais em relação a esses procedimentos e a essas medidas? Eu queria aproveitar até para fazer um registro sobre o término das eleições neste segundo turno. O candidato do meu partido, do Partido Progressista, praticamente solitário no primeiro turno e no segundo ganhando a adesão e o apoio de partidos importantes, como o Partido dos Trabalhadores, através do senador Delcídio Amaral, e do PSDB, do deputado Reinaldo Azambuja, foi eleito do PSDB, no caso, o apoio que ele recebeu, foi eleito no segundo turno com 270.927 votos válidos, o que correspondeu a 62,55% do total. Bernal é o novo prefeito de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, reforçando o avanço do PP nacionalmente, que passa a comandar, a partir de 2013, as capitais de dois grandes estados, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde estivemos na terça-feira com o nosso presidente Francisco Dornelles e o ministro Aguinaldo Ribeiro das cidades, e também Palmas, no Tocantins, que Carlos Amastá foi eleito no primeiro turno com 59.680 votos, 49,65% do total. No meu estado, Rio Grande do Sul, também verificamos grandes avanços. Na cidade de Pelotas, fica a 260 quilômetros de Porto Alegre, o jovem, talvez o mais jovem prefeito eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de 27 anos, do PSDB, foi eleito com o apoio do meu partido, o mais jovem prefeito da história da cidade e, penso, do meu estado. Nós também estivemos na terça-feira lá com o senador Álvaro Dias e o senador Aécio Neves para dar um apoio à campanha eleitoral deste jovem que vai ser uma grande revelação política na cidade de Pelotas. Tivemos também o jovem Guilherme Pazin, de 29 anos, eleito prefeito de Bento Gonçalves, uma cidade importantíssima da Serra Gaúcha, foi eleito com a disposição de também fazer a diferença e a renovação na área política, com o apoio da família Posa, que tem o grande líder Darcy Posa, que se recupera de um problema de saúde. Com ele, políticos progressistas mais experientes foram eleitos no meu estado, como Otomar Vivian, que já foi prefeito na cidade de Caçapava do Sul. Valdir Andres, lá em Santo Ângelo, nas Missões. Telmo Kirsch, ex-deputado estadual e federal, na cidade de Santa Cruz do Sul, também muito importante no coração do Rio Grande. E Alcides Vicini voltará a comandar a Prefeitura de Santa Rosa. São exemplos da boa combinação entre juventude e experiência, que também ganha força o PP na cidade de Gramado, com o Nestor Tissot, de Canela, com o Cléo, e também em Nova Petrópolis. Uma mescla que promete ajudar os desafios políticos do meu estado, do Rio Grande do Sul, a partir de 2013. E a reforma política, portanto, é valiosa nesse sentido. O segundo ponto histórico e relevante deste mês de outubro que vale meu registro nessa tribuna hoje, senhoras e senhores senadores, é a conclusão da primeira etapa da ação penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal sobre o desvio de recursos públicos de dinheiro dos impostos do povo usados ilicitamente para alimentar um esquema de compra e apoio no Congresso Nacional. Uma operação montada por políticos, banqueiros e donos de agência de publicidade. Um jogo político sujo, colocado em prática com o objetivo de ampliar o poder e o prestígio de políticos e de governos. Uma indesejada combinação de corruptos e corruptores, que ficou conhecida no Brasil e no mundo como mensalão.
É um alento, um grande alento para a democracia brasileira verificar a isenção, a responsabilidade, a dedicação, o empenho e o comprometimento dos senhores ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento que ganhou repercussão internacional. Lamentavelmente, o escândalo envolveu políticos do meu partido, o ex-presidente do PP, Pedro Correia, o ex-líder da bancada na Câmara dos Deputados, Pedro Henry, o ex-assessor do partido, João Cláudio Genu, e os 2 sócios da corretora Bônus Banval, Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado, ligados ao PP. Tenho sempre repetido, não tenho compromisso com o erro. Quem pratica delito precisa responder por eles criminalmente. Mesmo assim, após 3 meses de julgamento e mais de 200 horas de sessões na Suprema Corte deste país, transmitidas ao vivo pela TV Justiça, sem cortes ou edições, como faz TV Senado e TV Câmara e outras TVs institucionais ao exibirem as sessões, tenho que admitir, me senti mais cidadã e mais confiante nos rumos da democracia brasileira, porque o poder independente das instituições venceu, ao menos nesse instante, neste outubro de 2012. O Poder Judiciário, um dos 3 pilares da nossa democracia, se manteve inabalável, apesar de todas as dúvidas, pressões e versões diversas criadas para tentar esconder o que o ministro Luiz Fux classificou como gestão tenebrosa. Ainda que tenham sido 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal indicados pelos presidentes do partido do governo, a maioria dos magistrados da Suprema Corte deste país preferiu escolher o caminho da independência e confirmou a existência do mensalão, mesmo desagradando os autores das transações tenebrosas. Esses esquemas, esses feitos enquanto a nossa pátria-mãe dormia distraída, como disse o autor da denúncia, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Mesmo com muitas pressões contrárias, o Supremo Tribunal Federal preferiu derrubar a tese, também ilícita, de Caixa 2 e preferiu qualificar o mensalão como verdade, como vísceras expostas, como bem exemplificou o presidente da Suprema Corte, ministro Aires Brito. Apesar dos temores de que o julgamento seria totalmente influenciado por pressões políticas, 25 dos 37 acusados saíram da condição de réus para a posição de condenados. Está, portanto, próximo o desfecho daquela história que começou com a divulgação de um vídeo pela revista Veja no dia 14 de maio de 2005 e que ganhou maior proporção com a entrevista do delator do esquema, ex-deputado Roberto Jefferson, ao jornal Folha de São Paulo. Após a paralisação do Congresso Nacional, com as importantes CPIs, como a CPI dos Correios, inúmeras declarações e investigações deram mais força aos indícios de que deputados recebiam uma espécie de mesada de 30 mil a 50 mil reais para votar nos projetos de interesse do governo. Ali, eu preciso valorizar muito o trabalho de uma CPI. Esta casa, o Congresso Nacional, tem sido muitas vezes fragilizado por uma série de atos ou de ações que não condizem com a expectativa da sociedade. Mas foi graças ao trabalho dessa CPI, a chamada CPI dos Correios, presidida por um senador, Delcídio Amaral, do Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul, e a relatoria nas mãos muito competentes do deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, conseguiu desmistificar a ideia inicial dessa CPI, que seria uma CPI chapa branca e que nada dela resultaria em eficácia na investigação feita. Pois, ao contrário, não só a denúncia foi acolhida pelo Ministério Público, o primeiro procurador, Antônio Fernando de Souza, seguida depois pelo seu sucessor, ministro Roberto Gurgel. E agora o Supremo fazendo o julgamento adequado com o ministro Joaquim Barbosa na relatoria. O esquema escondido, montado dentro dos Correios para desvio de dinheiro público, dinheiro do povo brasileiro, para o fechamento de contratos com outras empresas, se transformou no episódio dos profanadores da República, dos subversivos da ordem institucional, dos delinquentes, dos marginais da ética e do poder, como afirmou o mais antigo ministro da Corte, Celso de Mello. Entendo que condenar é bem diferente que cumprir pena. A partir de 7 de novembro, ficará mais claro o formato sob a definição das penas, a chamada dosimetria.
Mesmo assim, como observadora dos fatos, vejo muitos avanços. Sem exageros, acho que a justiça brasileira, na figura do Supremo Tribunal Federal, demonstrou que a tese da conspiração golpista foi desmascarada, como disse recentemente, ou escreveu recentemente, o respeitado colunista do jornal Folha de São Paulo, Clóvis Rossi. O mundo também enxergou como verdade, por renomadas e sérias publicações internacionais, como o El País, da Espanha, e o The New York Times, que a sofisticada organização criminosa do Brasil tinha como chefe o ex-presidente do PT e ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, segundo decisão do STF, escreveu Clóvis Rossi. O Financial Times, outro importante veículo de comunicação com elevada credibilidade internacional, louvou o judiciário brasileiro ao afirmar que a condenação de Dirceu é um grande passo para o Brasil, onde as cortes têm sido tradicionalmente tímidas em punir a corrupção. Em resumo, as mídias internacionais, símbolos da democracia e da liberdade de expressão, qualificaram este momento como um raro avanço na política e como marca da independência do sistema legal do nosso Poder Judiciário. O artigo do historiador e do sociólogo Marco Antônio Villa, publicado recentemente no jornal O Globo, consegue demonstrar as vantagens de um judiciário independente e forte. Na avaliação de Villa, o julgamento do Mensalão atingiu o partido do governo porque ficou explícito que o ministro da Suprema Corte não ocupa um cargo de confiança que segue cegamente as determinações da direção partidária. A intenção de se perpetuar no poder com fortes intenções ideológicas, oportunistas ou mesmo reacionárias não foi acatada passivamente pelo Judiciário, como imaginavam os articuladores do esquema do Mensalão. A tentativa de saquear o Estado continuamente, sem que a sociedade brasileira pudesse dar conta, não foi admitida pela maioria dos ministros do STF. Como disse a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, o Estado brasileiro não tolera o poder que corrompe e nem admite o poder que se deixa corromper. A corrupção existe, mas não pode ser tolerada. Por isso, compreendo quando a ministra Carmen Lúcia fica indignada com a tentativa de se emplacar a tese de Caixa 2, senadora Luísio Nunes Ferreira. Segundo a ministra, é estranho e muito grave afirmar com tranquilidade que se trata de Caixa 2, pois fica parecendo que o ilícito no Brasil pode ser praticado, que está tudo bem e não está tudo bem. As instituições precisam de fortalecimento, pois ainda que as barreiras ao desenvolvimento existam e ainda que a corrupção vire opção de alguns, não se pode permitir que uma sociedade inteira seja furtada. Estou concluindo, senhor presidente, e por isso peço sua tolerância. Durante o julgamento, a ministra Rosa Weber também foi clara quando exemplificou que a corrupção não combatida resulta na escola que não chega, nem na saúde que não se tem. Duas grandes razões para irmos às urnas e elegermos políticos ficha limpa. Portanto, quero parabenizar o Supremo Tribunal Federal por este exercício democrático de responsabilidade e comprometimento com a lei. O Judiciário conseguiu dar uma visão nova para o tema impunidade no Brasil, especialmente na seara política. A imprensa também teve papel importante nesse processo. Como disse o doutor em comunicação, Carlos Alberto de Franco, em artigo publicado hoje no jornal O Estado de São Paulo, o Mensalão não foi invenção da imprensa, que apenas cumpriu seu papel de denúncia, pois jornais independentes de credibilidade realmente oxigenam a democracia. A prova disso é que recebi algumas cartas de brasileiros preocupados com o Mensalão. Foi o caso do agricultor gaúcho Vinícius Artuzzi, ou mesmo de moradores de outros estados, como a Silvia Regina Andrade Mendes, moradora de Goiânia, capital de Goiás, ambos atentos aos desdobramentos do julgamento no STF. O setor privado também já está reagindo ao posicionamento do nosso Poder Judiciário. Um seguro de responsabilidade civil de executivos que lidam com políticos, conhecido como D&O, muito usado para cobrir custos de defesa, acordos judiciais e indenizações sentenciadas pela Justiça, foi reajustado. As seguradoras desse tipo de apólice acham que o fato do Supremo Tribunal Federal entender que somente a ocultação do dinheiro da corrupção já caracteriza crime de lavagem de dinheiro, aumentou a situações em que as empresas e executivos estariam sujeitos à punição por esse tipo de crime, segundo a informação de hoje do jornal Valor Econômico. É, portanto,
senhoras e senhores senadores, um movimento do setor privado no sentido de aumentar a regulação, a transparência e evitar perdas financeiras com ações judiciais indevidas. Mais ética nas relações. Por isso, as penas que ainda serão aplicadas por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, peculato, formação de quadrilha, gestão fraudulenta e evasão de divisas serão marco de uma nova fase. A primeira, já concluída, foi a da condenação fundamental para a sociedade brasileira, pois institucionalizar o crime é a maior barbárie que uma sociedade democrática pode cometer contra si própria. Muito obrigada, senhor presidente.